Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que imensa satisfação estar com você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Este é o programa Pra Ser Feliz, isso mesmo, comigo, Padre Adriano Zandoná, e eu me sinto sem qualquer demagogia, muito privilegiado, muito feliz por ter a tua companhia, é isso mesmo, por contar com a tua sintonia pela TV Canção Nova. Ótima noite a você que nos acompanha pela TV Canção Nova aqui no Brasil, também em outros países, talvez, em tantos lugares as pessoas nos acompanham. Uma boa noite a você que nos acompanha pelos aplicativos também, o aplicativo da TV, você que nos acompanha pelo computador, enfim, independente de qual seja o meio através do qual você nos acompanha, eu asseguro que para mim, para toda a Canção Nova, é uma imensa satisfação contar com a tua presença, com a tua sintonia. Eu disse boa noite, mas também me dirijo a quem acompanha a reprise na sexta tarde. Esse é um programa que é veiculado na TV em dois momentos, à noite e à tarde, então eu sempre tenho o carinho também e a sensibilidade de me dirigir a você que acompanha a reprise nas sextas à tarde. Gente, estamos discorrendo sobre temas muito significativos, muito importantes nos últimos programas, aqui do programa Pra Ser Feliz. Como você sabe, no programa passado o padre falou sobre o livro novo dele, o meu livro novo, que é este livro aqui, está aqui na minha mão, está ali também, Como Controlar e Vencer a Ansiedade, 5 segredos para combater, para superar o mal do século, como controlar e vencer a ansiedade. Veja bem, a ansiedade exacerbada, a ansiedade desequilibrada, parece que acabou atingindo muitos de nós, se não quase que a todos nós nesse nosso tempo. Nós somos uma geração ansiosa. E a ansiedade, quando ela acontece na medida certa, como o padre explicou semana passada, aqui no programa, ela é positiva. Ela nos deixa alertas, ela nos dá combatividade, ela nos deixa espertos, atentos para perceber os perigos, para perceber as oportunidades, obviamente, também, e para aproveitar aquilo que a vida nos apresenta. Mas, no nosso tempo, nós estamos vivendo uma ansiedade em excesso. Sobretudo os mais jovens, eu não me canso de dizer, me alarmou, confesso, quando eu tomei nota do resultado da última pesquisa da Organização Mundial de Saúde sobre o tema, lançada em fevereiro agora de 2018, atestando que o Brasil já é o país do mundo com os maiores casos patológicos, com o maior número de casos, melhor dizendo, patológicos da ansiedade. E é interessante que a ansiedade, quando ela é exagerada, ela provoca um estímulo excessivo no nosso organismo, né? Uma liberação do cortisol, da cortisona, desse hormônio, com tantos outros desdobramentos. E quando o nosso organismo, vou voltar aqui para trás, quando o nosso organismo produz estímulo em excesso, o organismo tem que eliminar esse estímulo de alguma forma. O organismo busca uma forma de eliminar esse estímulo. E quando ele não consegue, esse estímulo excessivo acaba se voltando contra a própria pessoa. A pessoa acaba muitas vezes adoecendo pelo excesso de estímulo no cérebro, excesso de informação, excesso de agitação. E um dos gatilhos gerados pela ansiedade, esse é o tema do programa de hoje, o padre fez essa introdução para dizer, são as compulsões. Claro, eu não quero esgotar esse tema, porque quem entende do assunto, talvez um terapeuta, um psiquiatra me acompanhando agora, sabe que é um tema amplo e a raiz de uma compulsão, ela pode ser multifatorial também, existem outros fatores, mas na grande maioria das vezes, sobretudo no nosso tempo, e o padre diz isso não somente por uma subjeção, por aquilo que eu acho, não. Para escrever esse livro, Como Controlar e Vencer a Ansiedade, que eu lancei há pouco tempo, eu estudei muitas pesquisas, eu tive dados nas minhas mãos que me deram alguma segurança para fazer essas afirmações. Então, muitas vezes, as compulsões estão ligadas ao gatilho, ao estímulo excessivo da ansiedade. E o que são compulsões? Explicando, talvez você que nunca ouviu falar sobre esse tema. Por exemplo, tem pessoas que desenvolvem, como consequência de uma ansiedade excessiva, de um estímulo excessivo no cérebro, de uma agitação, de um não descansar, de um estado constante de alerta, as pessoas desenvolvem uma compulsão por comprar. Isso é uma doença. Tem gente que tem a compulsão e não consegue controlar essa compulsão, essa pulsão
que vem de dentro. E a pessoa se endivida, a pessoa gasta, ela compra o que ela não precisa, o que ela não tem condição de comprar. Eu atendi uma mulher uma vez que ela tinha uma senhora, por comprar sapatos. E essa mulher tinha mais de 47 pares de sapatos no seu quarto. E ela não conseguia usar, gente. Mas era mais forte do que ela teve que buscar tratamento. Acontece. Muitas vezes as compulsões se tornam doenças mesmo, desequilíbrios que a pessoa não consegue controlar. Tem pessoas que têm compulsão por compra, mas isso é uma válvula de escape diante de algo que a pessoa não consegue lidar. Muitas vezes a ansiedade está na raiz, mas às vezes frustrações, às vezes sentimentos de inferioridade, feridas multiformes. Mas veja bem, existe também a compulsão alimentar. E eu digo com muito respeito, às vezes o padre brinca, né, contando uma piada, falando de um gordinho, falando às vezes de uma coisa ou outra, mas gente, não dá para viver sem humor, sem brincar, sem descontrair um pouquinho, né? Eu sei que tem gente que fica às vezes mais sentido, mas não é a intenção nossa quando a gente brinca, né? Eu respeito muito você que vive o drama da obesidade, você que vive o drama de uma compulsão alimentar, eu entendo você e te respeito. Como padre, como pai, respeito você. Mas acontece, muitas vezes, como fruto da ansiedade, desse gatilho excessivo, esse estímulo ansioso, a pessoa não consegue se controlar, aliás, me perdoe, e ela começa a comer excessivamente. Ela tem uma compulsividade na alimentação. Ela desconta na alimentação. E ela vai comendo, muitas vezes sem vontade de comer, muitas vezes a pessoa está saciada, mas mesmo saciada, ela come, depois se sente culpada e depois fica depressiva porque comeu demais. É um ciclo. Gente, mas existe também as pessoas que têm uma compulsão por jogos, que depois se tornam vícios, estímulos ali de prazer, né? Pílulas de prazer, momentos de prazer. Tem pessoas que têm compulsão pela internet, não conseguem mais se desligar daquilo. E tem pessoas que têm compulsão de caráter afetivo sexual, pessoas escravas de uma sexualidade desordenada. Veja bem, eu lia nessa semana uma entrevista muito interessante que foi publicada num site de uma revista muito importante aqui no Brasil. Depois, se alguém quiser as fontes, nas minhas redes sociais eu partilho, porque eu não gosto de falar assim no programa, porque nem todos os aspectos da entrevista eu concordo como padre católico, sou honesto em dizer. Então, eu prefiro, se alguém quiser os fatos, depois nas minhas redes sociais, os dados o padre partilha de maneira mais pessoal. Mas, enfim, que comprovava cientificamente pessoas que têm uma compulsão sexual, ou seja, um desordenamento, um desequilíbrio tão grande na vivência da sua sexualidade, que a pessoa se torna escrava daquilo, escrava desses desequilíbrios sexuais. E a gente está num tempo no qual muitas vezes a pessoa não consegue se equilibrar, não consegue viver sadiamente a sua sexualidade, não consegue viver a fidelidade no matrimônio, não consegue dizer não à pornografia. Gente, a pornografia, além de ser um pecado, está escrito no catecismo, está escrito também em algumas passagens da Bíblia, né? Imoralidade, Gálatas 5, por exemplo, quando fala dos frutos da carne, a imoralidade ali é versada, é acentuada como um fruto da carne. A imoralidade, a pornografia causa um mal muito grande para a alma. É um estímulo visual que atinge a sua mente e que te torna escravo de pílulas de prazer. Existe um pesquisador americano que ele concluiu que o estímulo que a pornografia causa no cérebro, por exemplo, é um estímulo equivalente ao que a droga causa. É aquela válvula, é aquela sensação de prazer momentâneo e a pessoa vai querendo mais, como quando a pessoa usa droga, como quando a pessoa usa cocaína, por exemplo. Ela cheira, passa o efeito, ela vive uma tensão, ela já quer cheirar mais e quer cheirar mais. A pornografia provoca esse mesmo estímulo e pode causar uma adicção, uma prisão, um vício mesmo, a pessoa não se liberta. E a pessoa se vicia na pornografia, depois ela casa, ela não consegue viver bem a sua vida sexual com a sua esposa, ela não consegue, acaba querendo fazer que a sua esposa se torne me perdoe a palavra, às vezes, uma prostituta, reproduz aquilo que ele viu, me perdoe o peso, mas eu sei o que eu estou falando, não é? Eu escuto as pessoas, eu sou padre, então eu tenho autoridade para dizer, não tenho vergonha nem medo de tocar nesse assunto, que eu sei que é espinhoso, mas que precisa ser abordado. Pessoas que têm uma compulsão por pornografia, por uma sexualidade errada, desordenada.
Eu via nessa entrevista que eu citei há pouco, dessa importante revista, que tem pessoas que, por exemplo, na mesma noite chegam a viver uma aventura sexual com mais de 50 pessoas na mesma noite, gente. Veja bem a que ponto a pessoa chega, ela deixa o trabalho. Então, existem compulsões que nos desequilibram e nos roubam muita coisa preciosa. Nos roubam muita coisa boa, a gente se torna escravo. Aquilo que você não domina, domina você. E veja bem, você, diz a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, vós sois templo do Espírito Santo, vós sois morada de Deus. Quem peca contra o seu próprio corpo, disse São Paulo aos Coríntios, está pecando, profanando o templo de Deus, a morada de Deus em si. Claro, eu sei que esse assunto é amplo sobre as compulsões sexuais, mas a gente precisa viver a nossa sexualidade, o nosso relacionamento com o nosso corpo de maneira equilibrada, sadia e, sobretudo, de acordo com aquilo que Deus nos pede para viver. Vivendo a santidade também, a moralidade em Deus. E aqui eu não quero apontar um clichê, se você não concorda, tudo bem, mas eu não estou falando o que eu acho, eu estou falando o que está na Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza. Sabe, Deus quer que nós vivamos a nossa sexualidade segundo o que Ele criou a nossa sexualidade para ser, com equilíbrio, segundo o plano dEle, sem ser escravo de compulsão. Enfim, é um tema amplo, complexo, mas eu não tenho vergonha nem medo de abordar. Claro, eu não estou dando uma aula sobre o assunto, eu estou fazendo uma introdução para rezar por você que vive essas realidades, para orientar você como sacerdote, né? Não tenho a pretensão aqui de fazer um tratado sobre o tema, porque não é esse o propósito do programa, mas eu quero aproveitar já e dizer que no meu livro Conquistando a Liberdade Interior, que está aqui embaixo escondido, depois eu vou ler no final, eu dediquei um capítulo sobre a libertação dos vícios e eu falei sobre os vícios, vou até pegá-lo aqui, com licença aos nossos cinegrafistas, falei sobre a libertação de algumas compulsões nesse livro Conquistando a Liberdade Interior, que, modéstia à parte, foi um livro que ficou muito bom. No capítulo 7 eu falei sobre a libertação de algumas compulsões, inclusive compulsões de origem sexual, de caráter afetivo sexual, que tem escravizado muita gente. E eu citei alguns documentos lindos, tem um documento que se chama, documento da igreja, muito bonito, que se chama Sexualidade Humana, Verdade e Significado, que fala sobre que o que eleva, que o que dignifica a sexualidade humana é o amor, é o compromisso requerido pelo amor, sobretudo num sacramento como o matrimônio, não é? Que a sexualidade não é somente uma realidade genital animal, ela precisa ser elevada, enobrecida pelo amor, pelo equilíbrio a partir do amor de Deus e pelo amor comprometido dentro do sacramento como o matrimônio. Enfim, o tema é amplo, o padre sabe, dá pano para manga, mas como sacerdote eu não tenho medo nem vergonha de abordar, tentando oferecer luzes, tentando ajudar você a se libertar, independente de qual seja a sua compulsão, desequilíbrio. Jesus Cristo é mais forte que isso, Ele pode te equilibrar, Ele pode te libertar, Ele veio para libertar todos aqueles que estão oprimidos. Acredite e vamos rezar nesse sentido nessa noite. Rapidinho, um breve intervalo, um break aqui rapidinho e nós vamos continuar falando sobre isso, rezando sobre isso. Não saia daí, continue na nossa sintonia. Estamos de volta com o programa Pra Ser Feliz. Olha, estou muito feliz de poder hoje rezar por você, pedir a Deus a libertação de tantas realidades compulsivas, não é? Mais uma vez eu digo, o padre não tem a intenção de oprimir ninguém, de apresentar qualquer preconceito, não. Estou falando da Bíblia, estou falando da Sagrada Escritura, estou falando a partir daquilo que é o ensinamento da igreja. Eu como padre, falando para cristãos, falando para católicos e para pessoas de boa vontade, você amigo, irmão, irmã que me acompanha agora, né? Falo com toda liberdade. E antes até de falar aqui dos nossos produtos, da Água Canção Nova, eu quero ler aqui direto da Bíblia, essa passagem linda que o padre falou no início, já para ser o fundamento de tudo que nós estamos conversando. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Olha que bonito. A vontade de Deus é que sejais santos e que vos afasteis da imoralidade sexual. Saiba cada um de vós viver o seu matrimônio com santidade e com honra, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique ou lese o seu irmão. Enfim,
Deus não nos chamou para a impureza, versículo 7, mas para a santidade. Portanto, quem rejeita essa instrução, não rejeita a uma pessoa humana, mas ao próprio Deus, que vos dá também o seu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 3 ao 8. Isso que o padre acabou de ler. Então é o fundamento. Claro, eu não vou falar só sobre as compulsões de origem afetivo-sexuais, porque tem muitas outras coisas, né, que são relevantes e que podem ser abordadas. E o padre está fazendo uma introdução aqui, mas são muitas das realidades nesse nível que podem ser abordadas. E também eu gostaria de já trazer aquilo que eu já citei, o livro Conquistando a Liberdade Interior, no capítulo 7, tem capítulo 7, versículo 1, me perdoe, ponto 1, né? Uma sessão aqui se chama Superando os Desequilíbrios Afetivos Sexuais. E eu me senti impulsionado a fazer esse capítulo, porque, gente, tem muita gente sofrendo com isso, querendo se equilibrar, querendo respeitar sua esposa, sua família, querendo honrar o seu corpo como templo de Deus, né? E eu coloquei aqui nesse livro o número 6 de um documento muito bonito da Congregação para a Educação Católica, que se chama Orientações Educativas sobre o Amor Humano. Diz o seguinte: a sexualidade deve ser orientada, elevada e integrada pelo amor, que é o único a torná-la verdadeiramente humana. O ser humano cresce harmonicamente e se realiza em sentido pleno somente com a conquista da maturidade afetiva, que se manifesta no amor desinteressado e no total dom de si. Esse documento lindo da igreja, muito bonito. O documento também, Sexualidade Humana, Verdade e Significado, no número 8, diz a seguinte coisa: o ser humano foi criado para amar, a pessoa humana é capaz de um tipo de amor superior, não apenas o amor da concupiscência, que faz dos outros objetos, que só vê as pessoas como objetos com os quais satisfazer os próprios apetites, mas um amor também de doação, que respeita o outro como humano, que é capaz de um compromisso sério e definitivo. Olha só que coisa linda esse número 8 também desse documento do Magistério da Igreja, Sexualidade Humana, Verdade e Significado. E uma pesquisa, gente, que me chamou muita atenção, que eu coloquei aqui nesse livro, é a seguinte: preste atenção, olha, o faturamento da indústria da pornografia, por exemplo, é maior do que o faturamento de todas essas empresas que eu vou falar agora juntas. A Microsoft, a Google, a Amazon, eBay, Yahoo, Apple, Earthlink e Netflix. Quando esses dados foram colhidos, está aqui no livro, o faturamento dessa indústria que escraviza muita gente, que faz com que pessoas vejam o outro como objeto, não como filho de Deus que precisa e merece ser respeitado, fatura mais que todas essas empresas gigantes juntas e movimenta milhões e escraviza muita gente. Então é um assunto relevante. Pois bem, nós vamos conversando aí ao longo do programa. Nesse momento do merchan aqui, que eu gosto de falar sobre algumas coisas muito interessantes, quero mais uma vez falar para você da Água Canção Nova. Você que é aqui do Sudeste, você pode enviar um e-mail agora para contato@aguacançãonova.com e se tornar um revendedor da Água Canção Nova. Você pode adquirir a Água Canção Nova, ou você que quiser se tornar um revendedor, pode ligar para a 0 Operadora 12 3186 2100 e saber como funciona. Toda a renda oriunda da Água Canção Nova é revertida na campanha do projeto Dai-me Almas. Lembrando também, gente, ontem eu apresentava o programa especial de campanha junto com o querido Dom Altieri. Um abraço, sua bênção, Dom Altieri, os senhores bispos, sacerdotes que nos acompanham, sua bênção de ambos, né? Peço aqui a bênção para o nosso programa, para a Canção Nova. Nós falávamos sobre a campanha do projeto Dai-me Almas. Gente, hoje já é dia 28. Faltam pouquíssimos dias úteis e nós ainda precisamos de um montante muito significativo, muito grande para fechar a campanha do projeto Dai-me Almas nesse presente mês. E a gente precisa da tua ajuda. Você que quiser, que puder. Eu sei que o desemprego no Brasil é muito grande, muita gente com dificuldade para saldar as próprias dívidas. Mas essa obra de Deus que é a Canção Nova não pode parar. A gente precisa continuar levando o amor, a presença de Deus, a esperança através dessa programação que evangeliza 24 horas por dia. Então você que quiser e puder, torne-se um sócio dessa obra. Acesse agora clube.cançãonova.com e descubra a melhor maneira de se associar. Ajude a Canção Nova. Nós precisamos de você. Vamos juntos levar adiante a missão de evangelizar. Desde já, muito obrigado. Que Deus lhe pague. Gente, temos já uma participação, uma ligação
É a Cosma de Fortaleza. Cosma, peço desculpa, o padre fez você esperar um pouquinho. Mas filha, sou muito feliz de receber a sua ligação nessa noite. Seja bem-vinda ao nosso programa, filha. Pois é, padre, obrigada. Padre, eu quero pedir 2 conselhos e quero contar um testemunho, né? Fique à vontade, Cosma. Nosso tempo não é muito grande, mas vamos lá. Mas vai ser rápido, padre. Tá bom. Primeiro testemunho. Você estava falando aí, eu me vi eu. Eu sou casada há 7 anos. Sim. E está com 2 anos. E meu marido começou a querer ver eu com outro homem. Sim. Ele tinha esse desejo. Eu não creio muito. Eu sou muito religiosa, acredito muito em Deus. Sim. Mas ele estava insuportável porque ele queria, e eu lutava, pedia força para Deus. E graças a Deus, padre, a partir de eu pedir muita reza para as pessoas em oração, Sim. ele não tocou mais nesse assunto e eu falei para ele que se ele continuasse, eu ia ter que me separar dele, porque eu não era só casado com ele, eu era casado com Deus. Sim. E eu não ia fazer isso nunca. E ele parou, padre. Ele, graças a Deus, ele não toca mais no assunto. E muita oração, eu disse para ele que ele tinha que se arrepender e pedir perdão para Deus. Mas ele com amigos que falavam que era normal, essas coisas, ele acabou deixando a mente dele entrar de coisas sujas. Passei uma grande barra na minha vida, mas venci, padre. Agora eu estou passando outra barra, padre. Sim. O meu filho de 15 anos chegou para mim dizendo que gostava de um menino. E foi outra batalha muito difícil. Sim. E eu não aceitava. Era muito difícil. E ele se zangou, foi embora para casa da minha mãe. Depois de 3 meses ele voltou pedindo para voltar. E agora, padre, ele está em casa, mas ele está muito rebelde, fica gritando comigo. Não sei se é porque eu falei que eu não aceito, mas eu não sei como eu reagi, eu não sei. Sim. Cosma, em primeiro lugar, eu quero manifestar aqui a minha atenção paternal como sacerdote a você, minha solidariedade ao sofrimento do teu coração, viu, filha? Deus ilumine você, força. Cosma, saiba que a oração é sempre um recurso que a gente deve usar diante de situações difíceis. Você me trouxe 2 situações que estão fazendo você sofrer bastante, né? Eu percebi, situações difíceis, com certeza estão desgastando você. Não deixe de rezar, Cosma. Peça a Deus a sabedoria, porque são situações muito complicadas. No caso do seu filho, né? Nós vivemos num tempo no qual existem muitas ideologias, como a ideologia de gênero, que não tem fundamento científico. É interessante. Eles acusam, às vezes, quem tem fé de ser fideísta, né? Acreditar num postulado que não tem tanta prova. E a ideologia de gênero é uma ideologia que se fundamenta em postulados não científicos. Tem muita suposição. E a gente está vendo nos filmes, na literatura, nas músicas, uma lavagem muitas vezes cerebral nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. Eu não vou nem abrir essa janela hoje porque o assunto não é esse. E eu preciso ser objetivo, né? O tempo do programa não é muito grande. Mas muitas mães estão vivendo lutas com seus filhos. Muitas mães, esposas estão vivendo lutas com seus esposos. Viver em família feliz é um desafio, Então, reze, peça a Deus sabedoria para você ajudar o seu filho. Não desista do seu filho, porque ele é o teu filho, né? Mas peça a Deus, reze pelo teu filho, reze muito para que o Senhor faça a obra dele na vida do seu filho. Deus tem uma obra para o seu filho. Deus criou o seu filho, ele é pertença de Deus. Então reze para que Deus faça a obra dele na vida do seu filho e reze pedindo ao Senhor sabedoria para você conseguir acessar o coração do seu filho, para você conseguir abordá-lo, para você conseguir ajudá-lo significativamente. E reze também para você alimentar o seu coração e se fortalecer diante de todas essas situações. Mas como você citou a situação do seu marido, isso acontece muito. Muitas pessoas acabam cedendo a uma promiscuidade tal que acaba querendo fazer da própria esposa um fetiche na mão dos outros e tantas outras coisas. A gente ser sério, não foi para isso que Deus criou, abençoou o seu matrimônio não, viu? Deus abençoou o seu matrimônio para que você viva a sua sexualidade, que é um dom. O casal
casado precisa viver a sua sexualidade, sim, de maneira sadia, mas viver. Você não é uma freira, você não é um consagrado, né, que fez o voto do celibato. Você precisa viver a sua sexualidade com intensidade, com amor, mas de maneira sã, de maneira equilibrada. Não vai, como às vezes, deixar essa promiscuidade entrar, não é? A compulsão, ela se manifesta de muitas formas e ela pode também entrar nessa dimensão sexual. Eu falei alguns dias atrás que eu ia fazer um programa sobre esse tema, porque muita gente mandou mensagem pedindo, viu? Muita gente. Muitos jovens pedindo orientação, né? E saiba que independente do que você esteja vivendo, seja você homem, mulher, esteja você vivendo uma orientação X ou Y, esteja você vivendo uma realidade A ou B, Deus te chama à santidade, a ser santo, a retomar o projeto original dele para a tua vida. E o projeto original está na Bíblia, está na Sagrada Escritura. Sabe, está nos escritos também dos santos, dos cristãos ao longo do tempo, aquilo que a gente chama de sagrada tradição, mas também está no magistério, sagrado magistério. Isso é muito importante, isso é muito importante. Eu me recordo, eu trabalhei numa fábrica, antes de vir para Canção Nova, claro, lá no Paraná ainda, eu era jovenzinho, um adolescente até na época, né, um pequeno jovem, e eu trabalhei numa fábrica de elevadores, né, uma multinacional que tem lá no Paraná, e muitas vezes eu ia ajudar, eu trabalhava carregando também os caminhões. Olha, o padre já trabalhou duro, viu? Vira um padre desse tamanho, né, um jovem grandão, falou, é você mesmo. E às vezes nós estávamos fazendo a carga do caminhão, só que eu me confundia, eu ou outra pessoa que estava ali trabalhando, e colocava uma peça X que tinha que estar em um canto, nós colocávamos em outro, ou colocávamos o motor do elevador atrás. E quando você coloca uma peça muito pesada como o motor atrás, ele acaba levantando a frente do caminhão e quando o motorista vai virar o volante não vira. Então é perigoso até ele bater. Então muitas vezes a gente se confundia. Aí o nosso chefe, nosso supervisor chegava e falava assim, Adriano, retoma o projeto original. Vai lá no escritório e pega o projeto original dessa carga. Se você não retoma o projeto original, não vai dar certo. É isso que eu digo para você. Você está confuso? Está vivendo problemas, compulsões? Retoma o projeto original de Deus para a sua vida. Talvez você se sinta pecador, pecadora, talvez você seja escravizado por uma compulsão para comprar, uma compulsão por falar mal dos outros, uma compulsão alimentar, uma compulsão ansiosa. Retoma o projeto original de Deus para você. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. A misericórdia dele é infinita, mas ele te chama a santidade, viu? Ele te chama a ser santo, a retomar o projeto original. Sede santos, porque eu sou santo, disse o Senhor, não é? Nos livros do Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, e Jesus repetiu isso no Evangelho. É um chamado. E se Deus pede, Ele já te deu a graça. É preciso você buscar os meios, os sacramentos, tantas coisas aí que a igreja coloca à nossa disposição, a própria palavra de Deus, a Sagrada Escritura. E a gente não tem que ter medo de falar desses temas, viu, gente? O Papa Francisco tem abordado muitos temas, às vezes espinhosos, tocado até na realidade das nossas próprias fraquezas. Quantos de nós, às vezes pessoas que você conhece, que estão caminhando com Deus e às vezes caem, às vezes pecam, mas olha, o modelo é Cristo, é para Ele que você tem que olhar. Jesus Cristo, o homem perfeito, o ser humano perfeito. Quero acolher as pessoas que estão mandando suas mensagens aqui via WhatsApp. O Micael de Bauru dizendo, padre, sou compulsivo, eu bebo muito para fugir dos meus problemas, estou perdendo a minha família, socorro, me ajude. Micael, olha, isso aí não é maior do que o amor de Deus por você. Deus pode te libertar desse vício, Micael. Eu já dei o meu testemunho pela Canção Nova, então quando eu falo disso, eu estou falando com experiência. Deus me libertou do vício da droga e Ele pode libertar você. Procura a igreja, procura um grupo, talvez de oração, um sacerdote, alguém para te ajudar. Busca em Deus que Ele pode libertar você. Coloque-se aí agora de joelho no chão e peça a ajuda de Deus. Porque o que é impossível para você, para Ele não é. Deus pode. Também uma pessoa aqui conosco dizendo, padre, peço a libertação dos vícios. É o Avanilson de Santana de Matos, do Matos, Rio Grande do Norte. Uma moça, a Edna, dizendo, padre, acabo de ler o seu livro, A Cura da Alma Feminina. Foi uma bênção na minha vida. Que bom, filha, que você gostou. Também o Jefferson dizendo, padre, eu sou sócio da Canção Nova, uma vez pela pessoa física, como pessoa física, e outra vez pela pessoa jurídica. Ele está dizendo com certeza da empresa dele, né? Deve ter uma empresa. Estou passando por um momento difícil na minha vida pessoal, muita gente querendo me prejudicar, peço que o senhor reze por mim. Claro, filho, o padre vai rezar sim.
Tem uma moça aqui que está dizendo, padre, eu não quero me identificar, mas peço oração, porque eu tenho vivido muitas lutas com o meu marido. Ela está falando de algumas coisas muito pessoais da vida íntima deles aqui. Eu não vou nem expor, porque se eu entrar nesse assunto eu vou ter que discorrer demais, e não é o nosso propósito aqui, nesse tema de hoje, né? Também quero, essa moça é de Ouro Preto, mas não quer se identificar. Tem uma moça aqui, uma senhora também dizendo, padre, há 18 anos eu sou casada e há poucos anos descobri que o meu marido tem o vício da pornografia. Inclusive eu já peguei ele muitas vezes vendo isso. Isso me deixa muito triste e eu não consigo entender o que falta em mim. Né? Olha só o complexo que está gerando na esposa, né? Ela não consegue entender o que está faltando nela. Muitas vezes ele age com agressividade comigo, com agressão verbal, está bebendo muito e nós não estamos conseguindo viver a nossa vida íntima, a nossa vida sexual. Não está sendo fácil. Desta vez eu propus reconciliação, pedi que ele buscasse ajuda para se libertar disso, não é? Peço uma palavra nesse sentido porque eu tenho sofrido muito e eu estou vendo ele tá se perdendo de mim, da família, cada vez mais. Olha que situação bem complexa, né, gente? Filha, o problema não está em você, não é? O problema foi a inabilidade, talvez, do seu marido, e aqui eu não quero julgá-lo, porque todos nós somos frágeis, o homem tem uma tendência a ser muito visual, e hoje em dia a pornografia está um clique, né? Mas isso degrada os matrimônios, sim, atrapalha a vivência sexual dos casais, né? Segundo o que Deus deseja que se viva. Então reze muito por ele, tente lutar por ele, pelo seu matrimônio, peça para Deus te dar sabedoria, não é, para lidar com essa situação, e acredite que Deus pode fazer uma obra nele. Tente conversar ao máximo, tente dialogar, tente lutar pela sua família. Às vezes a pessoa, em virtude de um vício, uma busca de prazer, porque no fundo, é um estímulo visual e mental, né, que gera um prazer que torna muitas vezes a pessoa escrava e que prejudica ali o andamento de toda a vida familiar. Também uma pessoa aqui pedindo oração pela sua família, também ela está desempregada, e ela está dizendo, padre, eu tenho compulsão alimentar. Olha, em muitos casos, quando existe uma compulsão alimentar, ou a compulsão na compra, de comprar, por exemplo, você vai ter que perceber isso e ter a humildade de pedir ajuda. Às vezes, essa ajuda vai ser profissional, né? Você vai ter que procurar um profissional da área da saúde, que te ajude, talvez, dando um medicamento para baixar a ansiedade. E também fazer uma terapia, uma direção espiritual é muito importante também, gente. Claro, eu acho que a fé e a razão, como dizia São João Paulo II, caminham juntas. É importante você fazer uma direção espiritual com um sacerdote que vai te ajudar a enxergar espiritualmente essa realidade, mas também buscar ajuda de uma terapia, por que não é? Uma terapia para você ajudar a entender o que está causando essa compulsão. Porque não adianta tomar remédio para compulsão se você não entender o que starta essa compulsão dentro de você. Uma pessoa dizendo, padre, eu estou com muita dificuldade, tive 3 abortos, peço oração, que eu estou vivendo a depressão pós-parto. Claro, filha, o padre vai rezar por ti, viu, Letícia, por essa intenção tão nobre que você coloca. Padre, tenho vivido ansiedade intensa, sou a Neide de Mauá. Também uma outra pessoa dizendo, padre, tenho síndrome do pânico, sou muito ansiosa, tenho medo de sair de casa, minha vida está muito difícil. Quero ser curada e também liberta do vício do cigarro. Claro, filha, Deus pode te libertar, saiba disso. Não existe realidade que Deus não possa transformar. Deus pode sim, Deus pode transformar, mas é preciso que a gente enfrente o problema, me perdoe a redundância, de frente. Se você tem uma compulsão, se alguém na tua casa tem uma compulsão, não adianta fazer de conta que isso não existe. Você precisa abordar o problema de frente, você precisa conversar com a pessoa que tem, ajudando a pessoa a entender que ela precisa de ajuda. E aqui entra a ajuda espiritual, como o padre disse, a direção espiritual, mas a oração. Você que vive uma compulsão, reze para Deus te libertar, peça ao Senhor. Talvez Deus vai te libertar somente através da sua oração. Talvez Deus vai te libertar também através do médico, da intervenção farmacológica com os remédios, não é? Mas é preciso pedir a iluminação de Deus para combater esse problema e não jogar poeira para debaixo do tapete. Se tem problema, conversa, enfrenta. Não é o fim do mundo, não é porque você tem essa compulsão que você é isso. Não, você pode superar isso, você pode vencer usando as armas certas, com paciência, com oração, com fé em Deus, não é?
Gente, o Edinho Blattner pedindo oração para se libertar dos vícios e dos medos, aliás. A Maria Betânia dizendo, padre, o programa está maravilhoso. Aqui pelo meu Instagram, agora, @Padre Adriano Zandoná. Também a Rita Lourdes pedindo a bênção. Olha só, a Mariana Marques também pedindo oração. Muita gente conosco aqui através do Instagram, que maravilha. A Bertila Fernandes pedindo oração. Ela tem para sua mãe, Margarida de Nova Friburgo, que tem 79 anos e está muito depressiva. Claro, filha, vou rezar sim pela sua mãe, viu? Força aí. Uma outra pessoa dizendo, padre, eu tenho síndrome do pânico, depressão, peça a tua oração. Regiane, filha, coragem, viu? Coragem, vamos lutar. Olha, o importante é ter perseverança e resiliência. Eu dizia isso numa missa que eu presidi lá na Canção Nova domingo. Resiliência e perseverança. Não é porque você está no meio da tempestade que a tempestade tem que te afogar, não. Calma. A tempestade vai passar em nome de Jesus. O teu problema, a tua síndrome, a tua compulsão não define você. Não define. Você é mais forte com Jesus. O Espírito Santo habita o teu coração. Mas olha, veja bem, é preciso lutar com as armas certas, entendendo que Deus não te julga por causa do seu pecado. Deus não te condena, esteja você vivendo algo contrário ao que a Bíblia ensina. Claro, Deus te chama à santidade, a regressar a Ele, ao projeto original dele para você, porque Ele te criou. Ele sabe o que você tem que viver para funcionar bem, para ser feliz de verdade. Mas Deus te acolhe com amor, com misericórdia, como filho, como filha, do jeito que você está. Busque ajuda, não deixe a compulsão roubar o melhor da sua vida. Não deixe os vícios roubarem a tua paz, a tua família, destruírem a tua saúde, a tua integridade, não. Lute. A Estela Marian pedindo oração pela sua saúde, Silvana Silva, também a Patrícia dizendo, padre, um tema excelente, não é? Acompanhei a minha mãe, 8 meses no hospital e nesse tempo eu desenvolvi uma compulsão. Também a Cris Maria está dizendo, padre, depois de uma grande decepção familiar, eu passei a ter a síndrome da compulsividade em gastar. Olha o testemunho da Cris Maria, é o nickname dela aqui no Instagram. Quando batia o vazio, a tristeza, eu ia logo para uma loja comprar tudo que eu gostava. Na hora que eu comprava, padre, era uma sensação de liberdade, eu me sentia poderosa, mas depois eu me sentia um grande arrependimento, desespero, tristeza. Eu chorava sem parar e não acreditava que isso estava acontecendo. Chegava a pagar mais de 4 mil em cartão de crédito só de sapato, mas graças a Deus e ao meu marido que teve paciência, que lutou comigo, também ajuda na época de uma psicóloga, ajuda da oração, da fé, eu consegui me libertar. Não foi fácil, padre, é muito difícil, é triste passar por isso, mas com a graça de Deus a gente pode se libertar sim desse tipo de transtorno. Olha que bonito aqui no meu Instagram, @Padre Adriano Zandoná, a partilha da querida Cris Maria. Também aqui no Instagram da TV Canção Nova, @TV Canção Nova, várias pessoas aqui conosco, a Rosângela Cabral, a Neide Madre dizendo parabéns pelo programa, obrigado. A Nath Cris, acompanhando a Cristina, lá em Hamamatsu, no Japão, que legal, Deus abençoe. A Rosineide, em Santa Cruz, Rio Grande do Norte, muita gente nos acompanhando, também aqui no meu facebook.com/Padre Adriano Zandoná Oficial, eu também postei aqui o vídeo pedindo a sua interação, muitas pessoas conosco, comentários, esse tema é complicado, não é? Mas a gente precisa abordar e rezar, porque olha, daqui a pouco nós vamos para um brevíssimo intervalo e o padre vai voltar para rezar por você, rezar pedindo o poder de Jesus, do Espírito Santo, para te libertar das correntes, das compulsões. Jesus pode, mas não deixe de buscar também ajuda especializada. Em muitos casos, ela é extremamente necessária. Brevíssimo intervalo, já voltamos aqui para rezar juntos e pedir em Deus a libertação daquilo que nos acorrenta. Gente, estamos de volta aqui com o programa Para Ser Feliz. E olha, ainda há pouco, as meninas da produção aqui, a Jéssica, a Elisângela, vieram falar comigo que muita gente ligando, mas muita, se queixando justamente da compulsão por pornografia, do vício na pornografia, pedindo orientação, pedindo oração, muita gente mesmo, aqui também pela internet eu estou recebendo. E olha, eu não tenho medo nem vergonha de falar sobre esse tema, não, é um tema relevante, as pessoas precisam de ajuda, eu sou padre justamente para isso, para oferecer ensinamento da Bíblia, da igreja nesse sentido. Mais uma vez eu cito a citação
a passagem que eu li aqui no início, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo do 3 até o 8. Você lê em casa depois, 1 Tessalonicenses 4, do 3 até o 8. A vontade de Deus é a vossa santificação, que eviteis a impureza, que cada um saiba viver a sua sexualidade, o seu corpo, o relacionamento com o seu corpo, o seu matrimônio, dignamente, santamente, segundo o que o Senhor ensina, porque nós fomos criados para santidade, não para a impureza. Gente, olha, eu recebi aqui uma mensagem da Cássia de Hererê, no Ceará, parabenizando pelo programa, tá ajudando os ensinamentos. Também uma pessoa aqui dizendo: Padre, eu sou agente de saúde, peço oração pelos jovens da minha comunidade. A Maria do Rio de Janeiro pedindo oração pela sua família. Uma luta muito grande com o filho, ela está dizendo, ele se encontra preso há 100 dias. Claro, filho, imagina o seu coração de mãe. Também uma pessoa aqui dizendo: Padre, tenho síndrome do pânico, ansiedade demais, peço a sua oração. Desde que peço também oração pela minha ansiedade, pela minha filha, aliás, que tem compulsão por comida. Outras pessoas aqui também pedindo oração. Padre, uma pessoa até disse, desanimada: Padre, às vezes eu sinto que eu sou um caso perdido. Não é não, filha, ninguém é caso perdido. Jesus morreu por você e o sangue dele pode te purificar e te libertar desse vício, dessa ansiedade. Às vezes, quando a gente está vivendo, a gente sente um desespero, né? Parece que nada vai resolver, mas Deus é mais forte que isso aí, você vai vencer. Sabe, em nome de Jesus, o Padre vai rezar por ti. Olha só, muitas pessoas ligaram para nós, a Cleusa Vieira de São Paulo, pedindo oração pelo seu filho, Michael, a Lourdes de Jesus de Tacira, também pedindo oração de Tacira em São Paulo, a Alunira Queiroz de Andradina, São Paulo, o Henrique Santos do Rio de Janeiro pedindo oração pela sua enteada, que está desempregada, o Wagner de Angatuba, dizendo assim: Padre, eu queria me confessar com o padre, queria se confessar comigo. Claro que aqui pelo telefone não dá, né? Você tem que procurar um padre aí na tua cidade. Você caiu, busque a confissão. Confissão é um remédio, um sacramento de cura. É um sacramento de cura, né? Nos ensina o catecismo. A Maria Bernadette, da Bahia, dizendo: Padre, peço oração pela libertação do meu esposo com problemas de compulsões nessas áreas que o senhor falou, ela está dizendo. O Gilberto José de Oliveira, pedindo oração pela cura interior dos seus traumas. Ele está dizendo aqui que ele tem problemas sérios na sua sexualidade, pedindo oração, coisas muito pessoais que eu não vou entrar aqui. Esse tema, gente, é muito relevante. Muita gente pedindo ajuda. Também a Ana Maria, de Betim, Minas Gerais, pedindo oração pela libertação da ansiedade excessiva, ela está tomando remédios. A Maria Rubenita, do Pará, cidade de Bonito, pedindo oração pelo seu esposo, que ficou com uma deficiência, não é? Pede oração por eles. O André Luiz Correia Teixeira, pedindo oração. Ele está falando: Padre, eu estou tendo crises nervosas por causa da ansiedade, sou compulsivo por pornografia, pedindo oração, não é? Esse nosso irmão aqui, eu não vou citar tantos nomes, porque são coisas muito pessoais, né? Maria Aparecida, falando sobre crise de ansiedade, pedindo oração. Também a Neuza de São Bernardo do Campo, Mário César de Assis, da cidade de Assis, né? Pedindo oração pela sua família. A Cláudia de Trindade, Pernambuco, pede oração para ajudar a viver. Eu não vou entrar em detalhe, eu acho que esse tema eu não posso falar os nomes aqui, né? Estou até olhando para os cinegrafistas aqui, porque as pessoas estão partilhando coisas muito pessoais, né? Sobretudo nessa área afetivo-sexual, é muito sério. Eu quero preservar a tua individualidade, a sacralidade da tua verdade, né? Um amigo lá da Bahia, de Acuarama, dizendo: Padre, eu peço oração pela minha filha que está passando um problema, e pela cura. A menina é viciada em filmes pornográficos, está pedindo oração também. A Maria do Carmo, de São Paulo, pedindo oração pela sua prima que tem sérias compulsões. A Érica de São Roque pedindo pela libertação da ansiedade. Ela tem 17 anos só e tem crise de ansiedade. Os jovens e adolescentes sofrendo muito com ansiedade, não é? A Cosma de Fortaleza, que falou com o padre, a Cleusa Vieira, muita gente ligando para nós. O padre já vai rezar, mas ainda quero me direcionar aqui a um outro irmão dizendo, não vou falar o nome dele também, ele está falando: Padre, eu tenho problemas sérios com a minha sexualidade, sou viciado em pornografia. Deus te chama a viver a santidade, filho. A misericórdia dele é maior que tudo, acolhe você, te perdoa, não é? Mas você precisa lutar
para ser o que Deus quer, para retomar o plano original, está aqui na Bíblia. Qualquer dúvida, consulte a Sagrada Escritura e veja o que ela diz com relação à vivência da tua sexualidade. Aqui está o projeto original. Os documentos também da igreja ajudam muito. O padre citou hoje o documento Sexualidade Humana, Verdade e Significado, que é muito bonito. Também o documento Orientações Educativas sobre o Amor Humano, da Congregação para a Educação Católica, muito bonito. Também uma irmã aqui de Várzea Paulista, pedindo oração, né, por essa área também. Uma pessoa de 48 anos de Belo Horizonte está dizendo: padre, eu tenho vício de beber e fumar e uso drogas escondido. Meu marido não sabe. Depois que ele me traiu, eu desenvolvi esse vício. Filha, você está se destruindo, né? Você está se matando. É o suicídio a conta-gotas. Então, busca a ajuda de Deus, de um profissional, para você sair disso. Você já não é nova, você tem 48 anos. Deus não quer que você se destrua com as drogas. Lute contra isso, filha. Eu não vou dizer seu nome aqui, né? Sei que você está dizendo aqui: padre, eu sou muito ansiosa e essa ansiedade me tornou escrava das drogas, da bebida. Você tem 48 anos, né? Força, filha. Luta. Deus pode te libertar e busca ajuda. Busca ajuda. Deus vai colocar pessoas no teu caminho para ajudarem você. Então, gente, eu vou rezar agora um pouquinho. Os WhatsApps não param de chegar. Também a Beatriz de Fortaleza pedindo oração pela libertação da ansiedade. Eu já falei sobre esse meu livro, que é lançamento, olha só, Como Controlar e Vencer a Ansiedade. Você pode pedi-lo agora pelo loja.cançãonova.com pela internet ou ligando 0 operadora 12 3186 2600. É um livro que traz aí, com certeza, um caminho para te ajudar a vencer a ansiedade. Não é um tratado sobre o tema, eu não sou médico, mas traz pesquisas, traz orientações de cunho espiritual, orações, dicas muito especiais. Se você seguir, eu tenho certeza que vai ser eficaz. Eu acredito nesse trabalho, nesse projeto, nessa inspiração. Vamos rezar e lembrando que uma realidade que nos ajuda muito a vencer as compulsões é a oração e o jejum. Jesus disse que certos tipos de males nós só poderíamos vencer através do jejum. O jejum é uma maneira de educar a si mesmo, de dizer não aos próprios instintos desordenados, de equilibrar o próprio corpo, de ordenar as compulsões. Recorra ao jejum. Procure num site cristão, católico, como se fazer o jejum. A Bíblia diz, Jesus diz, certos tipos de demônios, de males, você só vence com o jejum. Então não tenha medo de jejuar, de se disciplinar. A ausência de disciplina torna você uma presa fácil para as compulsões e para os vícios. Senhor Jesus, o Senhor está vendo, ouvindo o sofrimento do teu povo, Senhor. Quantas pessoas ligaram para nós hoje, Jesus, mandaram mensagens, quantos jovens, quantos homens, mulheres, escravos das compulsões por comprar, compulsões alimentares, compulsões sexuais, escravos da pornografia, Senhor, da mentira. Até mesmo uma mulher que ligou dizendo que é compulsiva por realizar práticas ocultas, ocultismo. Senhor Jesus, esse é o teu povo, o Senhor é o pastor, estas são as suas ovelhas. Para eles eu sou pastor, Jesus, como dizia Santo Agostinho, que nós celebramos hoje, memória litúrgica, mas com eles eu também sou ovelha do teu rebanho. Para eles eu sou pastor, mas com eles eu sou ovelha. E o Senhor é o pastor. Jesus, liberta o teu povo pelo poder do teu nome. Liberta o teu povo, Jesus, pelo poder do teu sangue, pelo poder do teu Espírito Santo. Liberta o teu povo, Jesus, escravizado pela droga, pela bebida, pelos vícios, pelo cigarro. Liberta o teu povo, Jesus, escravizado pela ansiedade, pelos transtornos, pelas compulsões. Liberta o teu povo, Jesus, escravizado pela mentira, pela busca de prazer, escravos de pequenas pílulas de prazer, doses de prazer momentâneo. Pessoas escravizadas por uma cultura hedonista, egoísta. Liberta essa pessoa, Senhor, que é escrava da pornografia, que tem destruído o seu próprio casamento por causa da promiscuidade, da impureza, da depravação. Liberta essa pessoa que é viciada, compulsiva em comprar, compra compulsivamente, tentando compensar esse vazio, essa tristeza, essa ansiedade no seu coração. Liberta, Jesus, esta pessoa que é compulsiva por comer, que desconta na comida a sua ansiedade. Senhor, derrama sobre mim, sobre nós, sobre todos que nos acompanham agora, Jesus, o teu Espírito Santo. Eu te imploro, vem Espírito Santo agora sobre nós.
Eu te imploro, vem Espírito Santo sobre mim, sobre todos que nos acompanham. Eu te imploro, vem Espírito Santo e dai-nos o entendimento de tudo que foi falado aqui hoje. Eu te imploro, vem Espírito Santo, dai-nos a compreensão, faz-nos entender tudo aquilo que foi falado aqui hoje. Vem Espírito Santo e cura dentro de nós as raízes que nos levam às compulsões, os motivos que nos levam à ansiedade. Equilibra-nos, Espírito Santo, ordena os nossos instintos, vem sobre nós, nos batiza, nos liberta, nos cura agora. Queremos ser homens e mulheres novos para um mundo novo. Espírito Santo de Deus. Amém. E que desça sobre você, filho, filha, sobre a tua vida, sobre o teu coração, e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Gente, que maravilha. Eu acho que mais para frente, não agora, que eu não quero que o programa também discorra só sobre uma realidade, né? Mais para frente o padre vai retomar esse tema, a gente vai conversar mais sobre isso. Mas eu quero dizer para você, em especial você de São Paulo e região, que semana que vem, dia 7, guarde, anote aí na sua agenda, dia 7 de setembro, vai acontecer uma noite oracional, um show oracional fantástico aqui em São Paulo, num teatro Carioca Clube de Pinheiros, comigo e com o Gil Monteiro. Dia 7 de setembro, às 19 horas, no Carioca Clube de Pinheiros. Estão aí nas redes sociais, nas minhas redes sociais, no meu Instagram, @Padre Adriano Zandoná, no meu Facebook, facebook.com/Padre Adriano Zandoná Oficial. Estão lá as informações sobre como você adquirir o ingresso. É um evento que tem uma causa muito nobre, viu, por trás, e você pode participar adquirindo seu ingresso. É um evento diferente, não é? Não é um evento aberto, mas você pode adquirir o seu ingresso na loja Canção Nova aqui de São Paulo, você que é daqui, Rua São Bento, número 43, no centro, ou acessando aí as minhas redes sociais e sabendo mais sobre como vai funcionar esse momento oracional, essa noite oracional, esse show oracional, comigo e com o querido Gil Monteiro. E também lembrar você de Campos dos Goitacazes, que dia 23 de setembro vou estar aí em Campos dos Goitacazes, não é? Um evento muito bonito. E dia 16 de setembro, gente, último aviso aqui, dia 16 de setembro, das 8 às 19h30, vai acontecer aqui em São Paulo, no Campo de Marte, o DNJ, com a missa presidida às 11 da manhã pelo cardeal arcebispo Dom Odilo, com transmissão ao vivo pela TV Canção Nova, muitas bandas nesse evento, Rosa de Saron, Eliana Ribeira, Adoração em Vida, Frei Gilson, vai ser muito legal. Então você é convidado a participar do DNJ aqui em São Paulo, no Campo de Marte, dia 16 de setembro. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas vamos depois continuar discorrendo sobre isso, tá? Muito obrigado pela sua sintonia, Deus ilumine você e saiba que com Deus é sempre possível começar de novo, ser perdoado, se libertar do mal e se equilibrar para viver bem. Deus te quer feliz, é por isso que Ele te pede para que você viva segundo o projeto original, segundo o que Ele te criou para ser, porque isso é a certeza de felicidade, de uma vida realizada em Deus. Fique com Deus, ótima noite para você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.